Bem, amigos e amigas, meu muito bom dia em mais uma live, diretamente dos estúdios da TV CDN, no programa Papo Direto da Manhã, comentários atuais de Mané Modesto, E hoje vamos falar sobre um assunto que vem dominando os jornais, os meios midiáticos e as redes sociais no momento, que é essa questão de genocídio, que na realidade é uma palavra que tem vários significados, vários conceitos, a depender do contexto em que ela venha a ser empregada ou interpretada, É isso? Então, a gente vai falar do genocídio de um povo. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil, no ano de 1500, quando para cá vieram os exploradores portugueses, que vieram nos colonizar, o povo branco da nata portuguesa, juntamente com uma porção de degredados, que para cá trouxeram também, Então, nessa época, a população indígena era estimada numa média de 3 milhões de pessoas. Vejam bem, Era uma população grandiosa para a época. Então, naquela época já existiam 3 milhões de pessoas, 3 milhões de indígenas, em que nossos colonizadores, aliados da Igreja Católica, ajudaram a dizimar e a destruir. Foi isso que realmente aconteceu. E é isso que vem acontecendo de lá para cá. Tanto é verdade que no último censo de 2010, a população indígena, ou que se dizia indígena, de acordo com o IBGE, foi reduzida para 817.963 pessoas, Quer dizer, a população indígena de 1500 até os dias, aliás, até o ano de 2010, foi reduzida em 70%. Agora, como se explicar, digamos, a redução de uma população que era de 3 milhões, E durante mais de 500 anos, ao invés dessa população crescer, ela diminuiu. Agora, por que isso veio ou vem acontecendo? Justamente porque o branco colonizador e o branco atual, a mentalidade que tem cada um é justamente de exterminar essa população por completa e tomar as suas terras, suas riquezas e seus bens. E até chegaram a dizer, no momento atual, que essa população é composta de desocupados, de parasitas, com o que eu não concordo, porque, na realidade, essa população, que em 1500 era composta de 3 milhões de pessoas, na realidade, eram os donos dessa terra e eram os donos das riquezas existentes no Brasil. O branco europeu é que usurpou, matou e veio tomando a riqueza das populações indígenas desde aquele período. E de lá para cá, isso não tem parado, Na realidade, essa colonização portuguesa,
só fez mesmo, né, junto com a Igreja Católica, logo no início, só tratou mesmo de escravizar, dizimar, né, eliminar mesmo, né, e na realidade o que vem se praticando contra essa população indígena, na realidade, é um verdadeiro genocídio. E isso, na realidade, é completamente inexplicável e injustificável. Porque, na verdade, né, minha gente, eles são os verdadeiros donos do Brasil, né? Mas você pode até dizer, e eles iriam viver do mesmo jeito, com os mesmos costumes, né, que viviam naquela época. Evidentemente, eu acredito que eles teriam evoluindo, mas na realidade, muitos deles ainda mantêm os seus costumes e suas tradições como povos indígenas, o que é perfeitamente natural e normal num grupo de pessoas, num agrupamento de uma associatividade de pessoas em que realmente aquelas tradições, aqueles costumes devem realmente ser mantidos, né? Vejam vocês que nos últimos anos, né, se vem promovendo queimadas, né, invasão de terras pelos fazendeiros, por pessoas inescrupulosas, assassinas, que querem indevidamente se apossarem de terras dos índios, das riquezas minerais que lá existem, justamente em nome da ganância, do capital, e com isso justamente destruir parte da Amazônia, como realmente vem acontecendo com as sequentes queimadas, né? Justamente no ano de agosto de 2018 a julho de 2017, não é? Com essa nova mentalidade implantada pelo atual governo federal, foram desmatadas e queimadas em torno de 428 mil quilômetros quadrados, o que é um extremo absurdo, né? Ou melhor, 423,3 quilômetros quadrados, corrijo, não foram 400 e poucos mil, não, mas 423,3 quilômetros quadrados. Quer dizer, isso em praticamente menos de 2 anos, né? Na realidade, isso realmente gerou torpor no mundo todo, que vem protestando e pedindo pela preservação da Amazônia, pela preservação dos costumes dos índios, né? Pela preservação da natureza, do meio ambiente, e isso, na realidade, não deve ser uma luta encampada tão somente pelos brasileiros conscientes, não, senhor. É pelo mundo todo, porque, na realidade, a Amazônia, não é, que tem uma região continental, representa o pulmão do mundo, não é? E tem água para abastecer o mundo todo, né? Tem uma reserva aquática para abastecer o mundo todo, uma reserva aquífera, né, que dá para abastecer o mundo por cerca de 200 anos. Então, minha gente, não é fácil você justamente destruir aquela região de floresta, né, em nome do agronegócio, em nome do capitalismo selvagem, em nome dessa farsa de neoliberalismo, porque, na realidade, não é, a população branca continua praticando esse
deslavado e vergonhoso extermínio dos povos indígenas. E a gente não pode ficar parado. A gente que tem uma determinada conscientização, né, humana, conscientização e preocupação com a vida dos povos menos favorecidos e que precisam da proteção do Estado, a gente não pode apoiar de forma alguma que essas pessoas venham a praticar ou continuar praticando o genocídio contra o povo indígena ou os povos indígenas, porque na realidade, não é, ainda apesar de tudo isso, existem, não é, 305 etnias que falam 247 dialetos. Então, minha gente, esse povo não é um povo vagabundo, não, senhor. Não é um povo preguiçoso, não. Eles têm lá as suas tradições, eles têm os seus modos de vida. E isso deve ser respeitado, não é, pelo homem branco, pelos que estão no poder, por aquelas pessoas que dominam este país, né? E a responsabilidade dos indígenas, ela foi selada, não é, finalmente, com a Constituição de 1988. Então, cadê o respeito à Carta Magna de nosso país, à lei maior de nosso país? E vocês, digamos, que estão no topo do poder, estão justamente incentivando a matança, o assassinado indiscriminado desse povo ou desses povos indígenas que, antes de tudo, merecem a proteção e a garantia do Estado contra esses assassinos, esses fazendeiros inescrupulosos que só pensam em ganhar dinheiro derramando o sangue de pobres e indefesos povos indígenas. E isso, minha gente, não pode, na realidade, acontecer, porque se trata também de uma vida de um ser humano, e justamente daquelas pessoas que são os verdadeiros donos deste país, porque são os primitivos. Então, minha gente, como você concordar com uma filosofia dessa de continuar com esse genocídio contra os povos indígenas, contra a nação indígena, que diante da sua fragilidade, o Estado realmente tem que dar a devida proteção a esses povos. E a justiça não pode ficar mascarada, tem que agir e funcionar como um verdadeiro escudo em favor desse povo menos favorecido, e não deixando um assassino passar tão somente 3 meses numa cadeia, enquanto quando um indígena comete um delito qualquer, fica mofando na cadeia por séculos sem fim, amém? E quando um fazendeiro chega a assassinar, né, de forma escandalosa, de forma tortuosa, de forma dolorosa, que vem assassinar uma pessoa, um membro do povo indígena, não sofre praticamente nenhuma reparação, nenhuma represália por parte do Estado, que tem por dever e obrigação de proteger esses povos, que tem por dever a obrigação de proteger essa minoria para que ela não venha a ser completamente exterminada de vez. E o branco
passe a dominar, né, as riquezas que não lhes pertencem. A terra que pertence de fato e de direito àquele povo, porque foram os primitivos deste país. E por isso merecem sim a garantia, né, a garantia firmada na nossa Magna Carta, né? Então, minha gente, não vamos distorcer as coisas, né? E dizer que os índios são preguiçosos, que são improdutivos, que na realidade eles foram os primeiros habitantes desta terra e por isso mesmo devem ter os seus direitos preservados, as suas garantias, né? Também justamente sempre garantidas pelo Estado, pelo Judiciário, e isso realmente não pode de forma alguma ser deixado de lado, né? Ser colocado à margem da lei, porque na realidade esses fazendeiros em nome do agronegócio que estão desmatando a região amazônica têm que ser contidos, têm que ser punidos, condenados e presos pelos crimes que estão cometendo, tanto contra a natureza, o meio ambiente e a prática de genocídio contra o povo indígena, com a aquiescência, a anuência de políticas governamentais completamente dissonante com os mais sagrados direitos de um povo, que são os direitos humanos que vêm desde o nascimento de cada pessoa livre de um país. E é isso que realmente esse povo merece. Merece a atenção e a proteção do Estado, e não a sua simples e pura exterminação, como vem acontecendo, né? E se não tiver cuidado, se o Estado não tiver ou não tomar as devidas providências, né? O coronavírus também vai contribuir drasticamente para eliminar parte desse povo, né? Além dos fazendeiros inescrupulosos. Então, minha gente, o Estado tem que estar voltado justamente para as pessoas, né? Para as minorias indefesas, para as pessoas, né, que fazem parte de uma minoria desassistida, para a pobreza deste país, né? Para gerar mais empregos, né? Não estou aqui dizendo que a economia não deva ser esquecida, mas o capital jamais pode ser colocado acima da vida, acima dos interesses do nosso povo mais sofrido e mais humilde. E não se pode praticar um genocídio que vem desde o ano de 1500 para exterminar do nosso Brasil o povo indígena de forma alguma, como vem, né, vergonhosamente acontecendo. Ainda bem que parte do mundo está protestando, está gritando e boicotando o Brasil, e isso realmente tem que ser uma medida para que o Brasil tome vergonha na cara e aprenda os atuais governantes a proteger a quem realmente merece de proteção, a quem clama pela presença do Estado. E é isso que realmente a gente quer e a gente precisa. Então, minha gente, aqui neste programa, na realidade, aqui se coloca, né, de verdade, o tio na razão. É assim, e esse é o lema deste programa. Aqui se coloca o tio na razão. E vamos, né, até na próxima quarta-feira, né, para mais uma discussão de qualquer assunto que esteja em voga no momento atual. E quero dizer que este programa tem o patrocínio
da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando um bom serviço à comunidade buiquense, e também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, minha gente, vamos respeitar os indígenas, vamos respeitar esse povo que, na realidade, merece a proteção de toda a população brasileira, né? E não vamos permitir que esse genocídio continue, porque de 3 milhões de indígenas que existiam em 1500, essa população foi reduzida, né, em 70%, e hoje só resta praticamente 30% dessa população, e querem exterminar o restante. E esse genocídio criminoso, né, tem que ser impedido. E, se possível, o mundo tem que se levantar, sim, contra esses crápulas, esses assassinos que estão matando esses povos indiscriminadamente e sem pagar pelos seus crimes. É isso que tinha a comentar nesse nosso papo direto da manhã, diretamente dos estúdios da TV CDN. Um abraço e um bom dia para todos e para todas.